Bom, um giroscópio simples, ele é formado por uma roda que é fixada a um eixo. Então você pega uma roda de bicicleta lá, pega onde entra ali o parafuso, põe uma haste nela ali. Então você tem uma haste e você tem uma roda que você põe lá na frente para rodar. Essa é a ideia mais simples que a gente pode ter de um giroscópio. Então ele é formado por uma roda fixa, que está presa aí, é uma roda fixa a um eixo, e essa roda está livre para girar em torno do eixo. Então começa com essa brincadeira. Você põe a roda, você não põe ela para rodar, não põe nada, você pega e apoia ela num certo suporte. Então a brincadeira aqui é exatamente igual a essa aqui, ó. É isso aqui. A roda, ela está parada, não está rodando, tá certo? Não está estática. Tem uma vara ali, tem uma força-peso ali apoiado devido à força da gravidade, né? Sobre a roda. E aí então o que acontece é que quando você apoia então ela dessa maneira aí, com a ponta lá naquele suporte ali, a queda ela envolve uma rotação, porque ele está apoiado aqui, ele faz esse movimento de rotação, tá certo? Então ela infere o movimento de rotação e esse movimento de rotação introduz um torque, né? Por causa da gravidade, né? Então, na verdade, o torque produz esse movimento de rotação e ele é produzido, né, dado uma variação do momento angular. Então, esse torque causa uma rotação para baixo, que é a queda, e ele faz o momento angular variar. Se a gente se atentar aqui, ó, só para ver a direção do torque, eu tenho o R, que aponta na direção mais x versor. Então, o meu R é igual a um vetor que está na direção x versor. A minha força é a força gravitacional, que aponta na direção menos z versor, visto que o z é aqui, o x é aqui e o y é aqui. Então, a minha força é uma força que aponta na direção menos z versor. De forma que o meu torque é um torque que aponta na direção R vetor F, né? X versor, produto vetorial, menos Z versor. X com Z dá menos Y, como tem o menos, então isso aqui é um vetor na direção Y versor. Então você vê aqui o seu torque aparecendo aqui, à medida que esse objeto cai aqui, então, nessa direção. Assim. Esse torque produz aí uma variação do momento angular. Até aí, sem novidades, né? Nós temos, então, um torque que produz aí uma variação no momento angular e ele faz, então, a minha roda ali cair ali, começando de um eixo de 90 graus. Bom, esse torque, se você calcular, nada mais está aqui, ó. É o módulo de R com F, produto vezes o seno do ângulo entre eles. Esse torque em módulo, se você calcular, ele é igual ao módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre eles. O seno do ângulo é 90 graus. Então, esse torque aí, em módulo, ele vale mg, que é a força, vezes R. E o sentido é esse aqui, né? Ó, y versor, conforme a gente mostrou agora há pouco. Bom, o que nós vamos mostrar aqui é que se a gente colocar esse giroscópio para rodar agora, então se eu colocar esse cara aqui com uma certa velocidade para rodar ali, o comportamento desse giroscópio, essa dinâmica, ela vai ser muito diferente. Muito diferente mesmo do que a gente está vendo. Então, se você começa com ele ali a 90 graus,
e você põe ele para girar, então, em torno do eixo, coloca agora a roda para girar em torno do eixo, vai rodando, põe para rodar. E aí, com essa roda ainda girando, agora, você solta ele para ele fazer aquele movimento de queda. O que você observa é que, em vez de ele cair verticalmente, conforme ele acabou de acontecer, no caso parado, ele começa agora então a precessar em volta do eixo, como se não tivesse sentido a ação da gravidade. No fundo, a ação da gravidade, ela vai ao contrário do que no caso onde o momento angular inicial da roda é igual a zero, ao contrário de fazer com que ela caia, ela vai agir de forma a fazer ela precessar. A gente vai mostrar exatamente o que está por trás nesse fenômeno, né? O que acontece aí, que ela então deixa de cair em torno desse eixo vertical aí, que passa por esse ponto O, né? E ela entra então nesse movimento chamado de precessão. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, para ficar um pouco mais claro qual que é a brincadeira. Tem uns vídeos que eu já baixei aqui outras vezes, então eu vou mostrar aqui meu livro. Então a brincadeira é o seguinte, ó, vamos lá. Tá aí o giroscópio, ó, a minha roda, um disco, uma vara, um cilindro. Esse cilindro é simplesmente para você controlar ele para trás e para frente, né, para você manter ele equilibrado aqui quando ele não estiver rodando, etc. Né? Então ele fica equilibrado dependendo da posição do meu cilindro. Então eu equilibro o sistema nessa minha barra aqui, está aqui, fixo e parado. Então tá aí, ó, você vê que ele está numa situação de equilíbrio, ó, se eu coloco ele assim, ele fica assim, ou seja, a gente está aqui bem no centro de massa, né, o apoio. Então, agora é a parte 1 do experimento, é o que eu fiz. Se eu fizer uma força para baixo, né, soltar, que é o equivalente ao meu aqui, né, de colocar a haste na ponta, né, ó, esse caso aqui é equivalente a esse caso aqui, ó, o anterior, né, esse caso aqui. Exatamente, ó. Aqui é exatamente o que eu tinha aqui, ó. Coloquei uma força extra na frente, né? No caso é essa força extra, e ele cai então rodando. Aqui pus atrás, ela cai ali também para baixo, rodando. E agora a mágica vem quando você põe esse cara para rodar. Então o cara vai pegar agora aí, vai puxar o fiozinho ali para pôr o negócio para rodar, ó. Então, pôs a roda ali para rodar agora. Agora o que ele fez? Quando ele põe para rodar, ele introduziu agora, ó, um momento angular aqui. Por quê? Porque você tem uma velocidade angular e tem um momento de inércia. O momento de inércia vezes esse momento angular, essa velocidade angular, me dá um momento angular inicial agora. Então agora eu tenho um momento angular inicial, coisa que eu não tinha antes, né? Na outra versão lá não tinha esse momento angular inicial. Então algo me diz que está aí a brincadeira, né? A diferença está nesse momento angular inicial, que é imposto aqui ao meu disco. Agora eu vou, ó, coloco o peso ali, o que acontece? Olha só. Então você observa que na vez de cair, né, agora ele começa a precessar em torno do eixo. E você vê que ele precessa uma velocidade constante, até ali ó, a velocidade dele. Ó. Tá vendo? Ele vai printando ali os tempos. Então tem uma velocidade de precessão, né? Quantas voltas esse cara dá por segundo, não é isso? Quantas voltas esse objeto aqui dá num segundo? Não tem nada a ver com essa velocidade aqui? Ou será que tem? Será que se eu rodar mais rápido ou mais devagar essa esfera aqui? Ou depende do peso, se eu colocar mais peso ou menos peso, como é que vai funcionar essa velocidade de precessão? Olha, se eu coloco atrás agora, o que acontece? Colocar atrás é equivalente a colocar uma força para cima agora aqui, ó. Quer dizer, se eu inverto a força na frente aqui, colocando uma força para cima, ele começa a precessar no sentido contrário agora, lá. No sentido contrário do que era anteriormente. Então, o que está por trás desse movimento, né, de precessão? E como é que funciona isso? Então, é isso que a gente vai avançar aqui nessa sessão. Muito bem. Então, voltando aqui para o nosso livro, vamos tentar explicar o que está por trás desse movimento. Então, a pergunta que a gente quer responder
Porque, afinal de contas, o nosso giroscópio, né, em rotação, ele permanece suspenso no ar, em vez de cair. Por que aparece esse movimento de precessão e o giroscópio deixa de cair? Bom, o que a gente consegue demonstrar é que o torque produzido pela força mg aqui, ó, na ponta, esse torque produzido na força mg, ele faz variar o momento angular inicial. Nesse caso aqui a gente tinha um momento angular 0, mas no caso, quando ele estava rodando, você tinha um momento angular diferente de 0. Então, essa é a primeira coisa. O torque imposto pela gravidade infere uma variação do momento angular. Bom, no caso A não tinha esse momento angular, no caso B a gente tinha. Esse momento angular, devido à rotação da minha roda, como a gente já enfatizou, né, agora há pouco, ele tem uma relação direta com o momento de inércia e com o momento angular. Desculpa, e com a velocidade angular. De fato, quando eu começo a colocar esse cara para rodar aqui, aparece aqui, ó, um momento angular na direção da velocidade angular. Lembre-se que o meu L é igual a I ômega. Então, o meu L, ele aponta na direção da minha velocidade angular. Quanto mais rápido eu rodar essa roda, maior vai ser esse momento angular aqui. Então, quando eu peguei e deixei ela parada e puxei, eu estou fazendo aparecer um momento angular grande ali, L igual a I ômega, na direção de ômega. Usando a regra da mão direita ali, né, você vê que como a roda está rodando aqui, né, então o momento angular é um momento angular saindo ali do meu eixo. Isso é devido ao movimento de rotação. Muito bem. Esse vetor L, como eu disse, ele fica ao longo da haste. E, consequentemente, então, ele é paralelo ao R. Né? Você tem o vetor R aqui, ó. E você tem o seu vetor L aqui na haste. Então, o L nosso é paralelo ao R. Isso implica, então, que o torque ele é perpendicular a L. Por quê? Porque o torque é perpendicular a R. Não é isso? O torque é igual a um R vetor F. Necessariamente, esse torque é perpendicular a R e a F. Se o L é paralelo ao R, o torque é perpendicular ao momento angular, ao L. Então, é algo assim que você tem. Você tem aqui o seu L. Aqui está a sua roda, né, rodando aqui. Está aqui o seu L, que está na direção do eixo. E você tem aqui, vou pôr aqui na frente aqui, um torque que é perpendicular a ele. Perpendicular a esse momento angular. O torque, né? Agora, esse torque, ele infere, ó, como está aqui, uma variação no momento angular. Lembre-se da definição do que é uma derivada. O que é uma derivada? Vamos apagar aqui, ó, e vamos olhar com certo cuidado isso aqui. Ó. Ops. O que é uma variação dl dt? Que nada mais é, ó, do que limite
de ΔT tendendo a zero, de ΔL, de ΔL sobre ΔT. Então, o ΔL é na direção do torque. O meu ΔL, a variação do L, é na direção do torque. Veja que o I e o ômega, que é o nosso L aqui, vamos pôr ele do outro lado aqui, ó. O momento de inércia e o ômega, eles são praticamente constantes, tá certo? A velocidade que eu colocar para rodar ali, ela vai ficar mais ou menos rodando. Lógico que o atrito vai diminuir, mas se estiver bem lubrificado, se eu colocar para rodar 10 rotações por segundo, ela vai ficar com 10 rotações por segundo ali, por um bom tempo, né? O momento de inércia é fixo, constante. Então, esse momento angular em módulo, ele é constante. Aí vem a brincadeira. Como é que eu posso ter um vetor que é constante e ter um torque inferindo uma variação nele? Se ele é constante, fudeu, né? Como é que faz isso? É igual ao movimento circular. Lembra-se do movimento circular? Você tem uma velocidade constante, não tem velocidade constante? Movimento circular uniforme. Porém, uma hora a velocidade está aqui, aí na outro tempo ela está apontando numa outra direção, depois está numa outra direção, depois está... Ué, então não é... É constante em módulo. A velocidade é constante em módulo, porque como a força é perpendicular, a força só muda a direção da velocidade, mas não muda o módulo da mesma. É o que nós temos aqui. O torque, ele infere uma variação no momento angular. Mas o módulo do momento angular é o mesmo. Consequentemente, né, essa variação é fruto de uma interação perpendicular, para começar, porque para não alterar o módulo. E, consequentemente, ela muda a direção do momento angular. Então, se antes o momento angular estava aqui, depois de um ΔL, ela vem estar aqui. Então, ó, esse aqui é o meu L no tempo 0. Esse aqui é o meu L no tempo 1. Note que aqui, ó, vou desenhar em verde aqui. Isso aqui, esse vetor aqui, ó, vou dar um zoom aqui para dar uma melhorada. Esse cara aqui é exatamente o meu ΔL, que é um vetorzinho, que é quem? L1 menos L0. Então você vê que a direção do ΔL, que é esse vetor aqui, ó, é na direção do torque, exatamente. Fazendo com que o L varie daqui para cá. Mantendo o módulo dele constante. Aí depois passa mais um tempo, ele vem para cá. Passa mais um tempo, ele vem para cá. Fazendo então um movimento aqui, ó. Veja que o L, ele é paralelo ao R o tempo todo. O que faz então com que o braço agora aqui do meu sistema comece a precessionar então em volta do meu eixo. A única maneira pela qual o L pode variar na direção do torque sem que o módulo seja alterado é girando em torno do eixo Z. Você não tem como mudar o módulo porque sem alterar. Você não tem como alterar o momento angular sem alterar o módulo se a força não for, se o torque não for perpendicular ali. Ou seja, se não for num movimento de precessão em torno do eixo Z. Essa é a única maneira. Veja que o momento angular ele conserva o módulo. A extremidade do vetor do L ali, ele descreve então uma trajetória circular em torno do eixo. E essa velocidade angular, né, ela pode ser calculada. Essa velocidade é o que a gente chama de velocidade de precessão. Qual é essa velocidade, então, que ele roda em torno do seu eixo?
Bom, a gente sabe que o giroscópio, né, ele obedece à segunda lei de Newton. Então, dado uma mudança do momento angular, necessariamente ele realiza uma precessão ao invés de cair. Então, a segunda lei se conserva da mesma maneira. Ao invés dele cair, ele agora tem um movimento de precessão. Então, ó, aqui, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar essa figura aqui com cuidado. Então, ó, eu tinha inicialmente um momento angular, que depois variou de um certo dl. Esse dl nada mais é do que um torque dθ, ou dt, desculpa, um torque dt. E esse momento angular agora é um L mais dl, somado vetorialmente. Então eu tenho um momento inicial, um torque é aplicado, e isso faz então com que esse objeto aqui se desloque aqui de um ângulo dφ. Agora a gente pode calcular esse dφ analisando esse arco aqui, ó. Esse arco aqui. Então você tem aqui um L, você tem aqui o mesmo L em módulo, né? Que você tem um L, módulo de L, módulo de L. Aqui você tem um dφ. Esse comprimento aqui nada mais é, né, do que o meu dl, que vale então L dφ, né? R dθ, R dφ, me dá o comprimento desse arco aqui. Então, dφ nada mais é do que dl, dl sobre L. Por quê? Pois L dφ é igual ao meu dl. É isso aqui, ó. Novamente, hein? Vou enfatizar. Ó. R dθ me dá o tamanho aqui dl. L dφ me dá o comprimento dl. Agora, dl eu tenho. Quanto vale dl? dl eu tiro daqui, ó. dl é o torque dt. Mas o torque é o mgr. Eu tenho torque. Se a gente olhar a figura, vamos olhar a figura atrás ali, ó. Tá aqui, ó. O torque nada mais é, tem um braço R, tem o mg, o torque está aqui. É mgr, está aqui, ó. Módulo de R, módulo de F seno de θ. Então eu tenho dl. Então meu dl é igual a mgr dt. Agora ficou fácil, ó, porque olha que maravilha. O dφ é igual a mgr dt sobre L. O L nada mais é do que I ômega, a gente pode escrever em termos do momento de inércia e da velocidade angular. Então isso aqui nada mais é do que torque dt, que é o meu dl, dividido por I ômega, que é o meu L. Tá vendo? Então é dl dividido por L. Isso aqui é um dl dividido por L. De forma, então, que daqui eu tiro que o meu dφ dt é igual, então, a mgr sobre I ômega, que é, então, a minha velocidade de precessão. Então, devido a esse momento angular inicial, o torque infere uma variação nele, e a única maneira desse cara variar, visto que ele é constante diferente de zero,
rodando em torno do eixo. Então isso faz com que apareça então esse movimento de precessão em torno do eixo. Lógico que esse resultado ele vale desde que o meu ômega aí seja um valor elevado, tá certo? De forma que ele permaneça constante. A gente está supondo que a minha roda ali uma velocidade constante. Veja que à medida que o ômega aumenta, quanto mais alto o ômega, menor é a velocidade de precessão. Se o ômega é igual a zero, o ômega é igual a zero se o mg for igual a zero, ou seja, se eu não tiver um peso ali na frente atuando, né, você não tem esse movimento de precessão, ele fica parado, que é o caso no vídeo, né, onde ele põe para rodar, mas ela é em equilíbrio, né, a força atrás e na frente é igual, então estava em equilíbrio. Quando coloca o peso é que aparece esse movimento de precessão. E aqui também vale enfatizar que apesar de aparecer essa massa aqui, ó, essa velocidade não depende da massa, porque o momento de inércia também depende da massa aqui. Então, no fundo, essa grandeza aqui ela é independente da massa do meu disco ali, seja qual for a massa que eu colocar, a velocidade de precessão vai depender somente do braço e da velocidade angular. Naturalmente que do momento de inércia, mas dado fixo, né, o momento de inércia, né, o braço e a velocidade angular é que vão definir a minha velocidade de precessão. Note que se a velocidade é positiva ou negativa, a velocidade de precessão também varia de um lado de um para outro, né? A velocidade de precessão, ela tem a direção do meu torque. Desculpa, a velocidade de precessão não, a velocidade linear, né? A velocidade linear ela é igual ao do meu torque. Ela vai obedecer a regra da mão direita também. No caso aqui, se ela estiver rodando, vamos ver o livro aqui, ó, para chamar. Tá aqui, ó, no caso, então, aqui, ó, onde meu torque, vou dar um zoom aqui. Então, quando o meu torque é para cá, ela está rodando no sentido positivo do Z, né? Nesse caso aí. Note que dependendo, presta atenção que isso aqui é importante, dependendo da direção da roda, a gente viu que ela pressionava de um lado ou do outro. Por que isso acontece? Porque o momento angular aqui, ó, ele vai trocar o sentido, ele vai ficar então no sentido negativo de x se eu colocar ela para rodar no sentido contrário, tá certo? No sentido negativo de x, vamos olhar do lado aqui, ó. O meu L agora está assim. E eu infiro um torque para cá. Agora, se o meu L está assim, o torque não vai mudar a direção, porque o torque só depende da força e do raio. Então, veja que a haste está aqui, ó. A haste está aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. E ela está presa aqui. Nesse caso aqui, ó, ela está aqui, está aqui, está aqui. E está presa aqui. O torque aqui é perpendicular, né? Vamos apagar esse cara aqui. Perpendicular à minha haste aqui. Está aqui. O torque agora, ó, é para cá, ó. Então, inferir um torque para cá faz com que esse momento angular daqui ele saia daqui e venha para cá. Ó. Esse é o meu DL agora. E nesse caso aqui, o meu DL é para cá. Então, você vê que nesse caso aqui, ó, ele roda num sentido, e nesse outro caso aqui, ele roda no outro sentido, pelo fato de eu ter trocado o sinal de L. Troquei o sinal de L, ou seja, pus para rodar no outro lado, aí a ação é contrária, né? Faz ali uma ação contrária. Tá certo aqui, ó, só para entender, esse aqui seria o meu torque aqui, né? O torque, que no fundo é ele atuando aqui, né? O vetor, você lembra que ele pode estar deslocar ali no espaço e tudo mais, né? Então tá aqui o meu torque aqui, que é proporcional ao DL, né? O DL é proporcional ao torque. Beleza?